Professor, a gente estava comentando, brincando aqui, qual é a herança do ministro Haddad deixará aqui para o Brasil? Eu brinquei que são as taxas, né? Porque é isso que impacta nós, né? População diretamente, né? As coisas ficam mais caras. Mas eu queria saber a opinião do senhor. Qual a herança que o Haddad vai deixar para o Brasil agora que ele está de saída? Bom, eu acho que a maior herança que ele vai deixar é uma carga tributária bem alta, né? A carga tributária bateu recorde, né, no ano passado. Ela bateu mais de 34%, se não me engano foi 34,24%. Aliás, em 2024, o número de 2025 ainda não está fechado, a gente deve bater um novo recorde em 2025. Né? Para vocês terem ideia, a carga tributária brasileira, até a reforma tributária de 67, era 16% do PIB. Com a reforma tributária durante o governo militar, ela foi para 25% do PIB, ficou mais ou menos nesse patamar até o Plano Real, com a queda da inflação e pelo aumento da eficiência da arrecadação, ela foi para 28%. Entre 98 e 2002, ela chegou ali no Fernando Henrique, pelo esforço de ajuste fiscal, chegou a 32% e agora nós já estamos indo a 35%. Tá? Quer dizer, é uma herança assim, que obviamente coloca mais impostos, né, sobre a economia brasileira. Assim, não é algo nada positivo, não existe exemplo no mundo de país que cresceu sendo mais tributado. Tá? Ao contrário, países que são excessivamente tributados, principalmente o setor produtivo, acabam não crescendo. Então, não acho que tenha sido uma grande herança positiva, né? Olhando também do ponto de vista mais amplo, fiscal, extrapolando a carga tributária, né? Quando a gente olha aquilo que substituiu o teto de gastos, que a meu ver era eficiente, porque era uma regra fiscal que era de fácil interpretação, colocava uma camisa de força sobre os gastos do governo, que poderia ter sido eventualmente melhor adaptado e foi substituído pelo arcabouço fiscal, que todo mundo viu que é algo que não funciona. Né? Você ter uma regra fiscal extremamente complexa, como né, esse arcabouço fiscal, é que você coloca uma série de exceções de gastos a todo momento, não estabilizou a relação dívida-PIB. Né? Do meu ponto de vista, o arcabouço fiscal é como você imaginar que eu tenho um aluno que eu aplico a prova e ele escolhe a nota que ele vai passar. Né? Mais ou menos isso o arcabouço fiscal. Né? Você tem lá uma meta, só que ele fala, bom, agora eu vou colocar exceção isso, vou colocar exceção aquilo, que é o que acabou acontecendo, e virou uma peça absolutamente inócua do ponto de vista de estabilizar a relação dívida-PIB e do ponto de vista de esforço fiscal. Não foi feito nenhum esforço de corte de gastos, que a gente viu dentro do governo. Na verdade, os gastos só ampliaram ao longo dos últimos anos, né, e que está colocando um peso cada vez maior sobre a estrutura do governo federal e sobre a dívida pública. Quem paga o pato somos nós, né? É muito triste isso. Eu acho que eu não entendo muito de economia, muito obrigado que você está aqui. Quer dizer, eu entendo quando dói no bolso. A minha impressão é que esse é o pior ministro da Economia que a gente já teve. A postura dos Estados Unidos sob o Donald Trump, né, está enfrentando regimes autoritários associados ao narcotráfico, né? Como a Venezuela e o que está acontecendo lá pode gerar impactos na economia aqui no Brasil? Pode gerar. Eu acho assim, impacto, eu acho que o caso da Venezuela especificamente, eu acredito que o efeito é muito mais geopolítico, né, potencialmente imaginando, do que diretamente econômico. Né? Eu acho que Concordo. A Venezuela ela chegou no fundo do poço. Né? O PIB lá caiu, as estimativas que você tem de 80% a 90%. PIB, queda do PIB. Quer dizer, hoje a Venezuela vive com 25% do que ela vivia há uns anos atrás. Tá? Então, qualquer coisa que você faça disso vai dar um boom na Venezuela. Então, pode esperar que nos próximos anos a gente vai ter uma retomada de crescimento na Venezuela. Amém. Com a retomada mínima da produção. Sim. Né? Que você tenha, seja de petróleo, seja de exploração de minério, e da volta da atividade econômica à normalidade ali. Esperamos que essa transição política ela seja uma coisa que todo mundo torce, né, que os Estados Unidos façam de uma forma coordenada, e que eu acredito que a Venezuela tem muito potencial de recuperação, porque é uma economia que tem uma riqueza potencial muito grande. Né? Eu acho que economicamente, olhando desse ponto de vista, é um pouco limitado. Né? As nossas transações com a Venezuela elas não são tão diretas assim.
O que você tem é o petróleo, né, que é algo que os Estados Unidos está olhando com muito carinho, né, isso, até porque há uma necessidade energética hoje dos Estados Unidos, né, muito grande. Então eu acho que, a meu ver, a coisa na Venezuela tende a caminhar numa direção um pouco mais favorável, em se resolvendo essa questão da turbulência política. Tomara, né? Hoje a gente acompanhou imagens de ontem para hoje, né, de presos políticos da Venezuela sendo soltos, a emoção dos familiares se reencontrando depois de tanto tempo, um monte de gente jovem, Isso né? Há sinais de esperança. Foi comovente, né? Acho que o salário mínimo não é menos que $1, gente. Olha isso. Imagina, se você fosse falar isso há anos, do jeito que ninguém ia acreditar que a Venezuela ia virar isso, né? Teve ano que teve mais de 1000% de inflação, né? Teve, assim, a inflação, a gente chegou ao momento que você não tinha mais, porque eles não têm moeda. Aí, Né? o que acontece? O dinheiro deixa de ter completo tipo de valor. Teve uma época, há alguns anos já, que eles brincavam que o papel higiênico valia muito mais do que um bolo de notas de dinheiro lá. E assim, quando o dinheiro perde valor nesse nível extremo, o que eles fazem? Eles começam a usar dólar, outros tipos de moeda? Quando você tem um processo hiperinflacionário, né, o que acontece é que alguma coisa ocupa o lugar da moeda. Né? A gente teve o caso, por exemplo, recente, né? Recente já faz uns 16, 17 anos, que foi a hiperinflação do Zimbábue. Tem até aquela nota emblemática, né, de 100 trilhões de dólares. Né? E que a moeda local deixa de funcionar como moeda, porque você não vai aceitar algo que você não sabe quanto vai valer daqui 15 minutos. Né? Mas algo ocupa o lugar da moeda. No caso ali do Zimbábue foi o dólar americano e a moeda sul-africana, que ocuparam o lugar da moeda do Zimbábue, né, o dólar do Zimbábue. No caso da Venezuela, você começa a ter alguns outros tipos de ativos que começam a circular como moeda. Pode ser desde ativo real. Eu me lembro até, teve alguns casos o pessoal utilizava moedas de jogo, de joguinho mesmo, de mineração, esses tipo Minecraft, essas coisas, como forma de transação dentro da Venezuela. Assim, as pessoas até tentavam minerar, um negócio foge, né? E aí você não sabe nem quanto é a inflação, porque você para de ter medida. Né? Os preços deixam de ter sentido. Você não tem mais uma moeda, um sistema econômico funcional. Né? Então eles tinha uma época, eu não acompanhei tão de perto assim a economia venezuelana, mas eu lembro que eles utilizavam a métrica, o preço do café com leite, assim, era uma coisa que era uma refeição que o venezuelano sempre tomava, assim, pela manhã. E eles utilizavam como uma métrica de inflação, porque você não tem mais medida de inflação. Né? Você desorganizou a economia de uma forma que você não tem mais nenhum indicador, né? Você não sabe o que está acontecendo na economia, né? E, de fato, a gente não sabe. É um processo de reconstrução do zero que você vai ter ali. Mas que tem toda a chance agora, né? Com petróleo, com tudo, se for administrado da maneira correta, de voltar a ser um país próspero. Eu acredito que se você colocar um mínimo de funcionalidade nessa economia, ela vai crescer e vai crescer a ritmos. Porque quando você deprime de uma forma muito grande, a base é tão pequena que qualquer coisa que você faça, você vai crescer. É verdade. Uma taxa muito acelerada, sem que você tenha uma pressão, muitas vezes, inflacionária tão grande. Né? Quando você tem uma queda muito abrupta, a economia fica deprimida, você recupera rapidamente, gerando... São sentidos. E o que faz nações defenderem um governo como Maduro, que fez isso com o próprio povo? Porque isso, para mim, é intelectualmente e moralmente difícil de entender. E economicamente também. Inclusive, o Donald Trump tem reunião hoje, 2h30 da tarde, horário de Brasília, 4h30 lá de Washington, com alguns empresários para tentar vender produtos venezuelanos para alimentar a população com esse dinheiro. Hoje a Venezuela tem um potencial de geração de commodities muito grande, né? Não só petróleo, mas minérios, né? Assim, não tem razão econômica ou razão... Eu acredito que é muito mais uma questão ideológica, né? Que você transite em apoiar algo dessa natureza. Né? Um país que veja vantagem em manter a Venezuela miserável. Mas é muito cruel, triste, né? Você ser cego por uma ideologia, né? Você tem que ter coerência, né? Que custa vida. É igual quando eu vejo alguém, por exemplo, de direita fazer alguma coisa errada, as pessoas falam, ai, não divide a direita. Eu falei, gente, não tem um bandido de estimação, não.
Não importa, porque você pode ser de esquerda, você vê um governo de esquerda levando o povo à miséria, acabando com as riquezas de um país, como que você pode compactar com isso? Eu sempre acho que a melhor pessoa para a gente perguntar isso é o venezuelano. É verdade, e que mostrou estar extremamente feliz com o que aconteceu. Pelo menos as grandes manifestações que eu vi na Venezuela e fora, é o venezuelano respirando aliviado. A gente viu o que aconteceu ontem, gente. Foi bem legal. Então, professor, também trazendo de novo um pouquinho aqui para o Brasil, a reforma tributária começa a valer de forma gradual a partir desse ano. Desde agora, já de 1º de janeiro, a maioria das empresas passou a emitir notas fiscais com a indicação de novos impostos, a contribuição sobre bens e serviços e imposto sobre bens e serviços. Há uma expectativa de que para esse setor de prestadores de serviço, essa nova regra de tributação possa atingir muito em cheio. Quais observações o senhor traz sobre a discussão da reforma tributária agora esse ano no Brasil? Olha, eu acho a minha maior preocupação, né, em fazer uma reforma. Eu acho essa reforma, assim, obviamente é essencial, você está acabando com 5 impostos, convertendo em 2, né? Eu sempre fico temeroso em você fazer uma reforma tributária com um governo deficitário da forma que a gente tem, porque o risco maior que você vai ter é um aumento da carga tributária ainda maior, né? Foi o que aconteceu. É o que aconteceu e não vai parar, né? Se a gente não tiver uma ação clara do ponto de vista da sociedade e do Congresso nisso, não vai parar, porque é a mesma coisa que você querer dividir comida quando todo mundo está com fome, todo mundo vai querer comer mais, né? No momento que ninguém tem fome, quer dizer, se o governo está com as contas em dia, você fazer uma reforma tributária, ela não gera tensão tão grande, perspectiva de risco de você aumentar a carga, né? Na verdade, a nossa reforma ela deveria diminuir a carga, não aumentar. Nós já temos uma carga tributária muito alta para o patamar de renda que a gente tem. Sim. Né? Então, uma reforma tributária ela deveria diminuir a carga tributária, né? E eu não vejo isso com tanta... Ao contrário, eu acho que há o risco de aumento de carga tributária. Ainda mais. A partir, embora você melhore a eficiência do sistema, né, no fim do dia, o potencial de a gente ter uma carga maior é palpável. E quais os efeitos disso? A população pode ir ficando mais pobre, por exemplo, pode atingir muito a classe média? Então, esse tipo de imposto, né, ele é um imposto, como eu vou dizer, perverso, porque ele não é um imposto que você sente no seu contra-cheque. Não é um imposto que você vai lá e, de repente, você faz a declaração de imposto de renda e você fica super chateado que você vai ter que pagar imposto. É um imposto que é mascarado dentro do produto, então você não vê que você está pagando, né? A gente tem uma carga de impostos sobre produtos, né, que a gente chama de imposto indireto, muito, muito alta, que não é razoável em qualquer lugar do mundo. E esse imposto, ele, obviamente, está lá dentro, o cidadão comum não percebe, ele percebe só quando... Eventualmente, todo mundo que vai para o exterior vê que você paga um produto muito mais barato do que você paga no Brasil, obviamente, porque a carga de impostos aqui é muito maior. E quando você vai num lugar como, sei lá, Nova York e tal, você vê discriminado quanto você está pagando de imposto sobre o produto ali. Quer dizer, está claro que você está pagando uma parte de imposto, você não está comprando só o produto. Aqui você compra o produto e o imposto junto, né? Você não está comprando só um produto ou um serviço, você está comprando um pacote onde tem lá o governo mordendo um pedaço daquilo que você está pagando. Obviamente, o efeito disso é retirada da renda da sociedade, da economia, porque, em última instância, quem é que vai pagar essa conta é o cidadão. Eu acho que esse ponto da reforma tributária é muito importante. Se me permite, eu gostaria de perguntar quais os principais pontos que você considera que vão fazer a maior diferença nessa reforma tributária para o cidadão? Quais os principais pontos dessa reforma para destacar para o nosso telespectador? Eu acho que, assim, a reforma, do ponto de vista do setor produtivo e da empresa, ele melhora porque você diminui o número de impostos que a gente tem, né? Se você tentar explicar o sistema tributário brasileiro para um estrangeiro, ele vai ficar louco, ele não entende, né? Complexo. As coisas são... Então, assim, isso simplifica, diminui a guerra fiscal. Então, desse ponto de vista, você tem uma melhora de eficiência.
Para o cidadão comum, você está substituindo impostos que, teoricamente, se a reforma fosse neutra, você não teria um impacto muito grande do ponto de vista do preço final do produto e da carga de impostos que você está pagando sobre o produto ou serviço. O que eu coloco, eu acho que a gente tem um risco que, na verdade, o cidadão comum ele vai pagar mais imposto, porque essa reforma, no frigir dos ovos, você vai aumentar a carga tributária. É o temor que eu tenho dentro de um cenário onde você tem governo que está convivendo com déficit, batendo cada vez mais nos seus limites, né? E você vê que já não há tanto espaço para aumentar a arrecadação. Até uma coisa que eles desistiram é a famosa CPMF, né? Que todo governo voltava com isso, né? O último foi o governo Dilma, que teve essa tentativa e foi torpedeado de todo lado. Então você começa a ter limites, né? Você, vou tributar BET, IOF, que não é um imposto arrecadatório, sim um imposto regulatório, já estão transformando numa coisa arrecadatória. Quer dizer, você vê que o governo tem limites, né, daquilo que ele tem de capacidade de arrecadação e, obviamente, meu temor é que nessa reforma você espirre uma tentativa de aumento de arrecadação, aumentando a nossa carga sobre impostos e o cidadão comum pagando mais. Já queria também que você falasse mais para a gente sobre essa questão de orçamento, limite e teto de gastos, né, a questão do arcabouço fiscal, que também a gente acompanhou do ano para cá, para essa discussão, mas também ano eleitoral, hein? Planos populistas de governo, Bolsa Família, gás de graça. Tem quais efeitos a longo prazo em um país como o Brasil, agora em ano eleitoral, como eu disse, são ainda maiores os investimentos em supostas ajudas bondosas, né? Então, minha preocupação, outro ponto que eu coloco em relação a isso, né, quando você dá essas benesses, né, você não consegue tirar. Né? Vai criar uma dependência. O governo, por exemplo, suponha que nós vamos... Você tirar, você é vilão, né? Exatamente. Tem um custo político de você retirar. Né? Então, uma vez que você coloca, vamos imaginar um cenário que eu ouvi, espero que essa história não vá adiante, que é dar lá transporte público de graça nas principais cidades para todo mundo. Não existe cálculo, imagine o tamanho da fraude que vai ser isso. Mas uma vez que você colocou, você não tira. Quem é que vai ser o vilão que vai tirar isso? Politicamente é algo que é irreversível. E é um gasto que você coloca e não volta atrás. Né? Vou dar um outro exemplo para vocês, que é algo que já foi e vai continuar sendo, aumento real do salário mínimo. Né? O salário mínimo, ele é um salário que você tem que corrigir pela inflação. Isso está dentro da lei. O que acontece? Né? Quando você dá aumento real do salário mínimo, perfeito, todos adoram, né? Só que onde é que impacta isso? Impacta diretamente na conta do INSS. O piso do benefício previdenciário do INSS é o salário mínimo. Cada R$1 que você aumenta do salário mínimo é 400 milhões. Na conta do INSS é mais. Nossa. Né? Então, o que acontece? Quando você cria uma regra que você corrige pela inflação mais o crescimento real, você está fazendo o quê? Você está piorando as contas do INSS. A reforma de 2019 já está sendo praticamente toda consumida. Daqui a pouco você vai ter que discutir outra reforma. Né? E o déficit do INSS, ele consome todo o esforço de ajuste da União e ainda gera um déficit. É um dos maiores gastos do governo. É um dos maiores gastos. Quer dizer, nós estamos... Oi, desculpa. Não, continua. Não, nós estamos fazendo um esforço gigante, né, dentro de um sistema previdenciário que está aumentando cada vez mais, né, o seu gasto. O ingresso, né, de contribuintes tende a se estabilizar ou ser cada vez menor. A população brasileira hoje já não cresce como crescia no passado. Né? Hoje você tem uma razão de crianças por mulher inferior a 2, quer dizer, a população brasileira já não está nem se reproduzindo mais, isso é uma questão demográfica que vai bater no sistema previdenciário e que vai aumentar o déficit daqui para frente. Então, quando você dá aumentos reais do salário mínimo, você piora a situação das contas, né, do INSS, e você trava outras possibilidades e outras urgências que poderiam ser do governo, como a capacidade de investimento da União, que não existe mais. Você deve estar acompanhando esse escândalo do Banco Master, né? E aí eu ouço o tempo inteiro que quem vai pagar essa conta somos nós. Eu gostaria que você explicasse isso. E outra coisa, eu acabei de ler aqui que os estados e municípios terão que cobrir o rombo dos fundos de previdência
do Banco Master? São 18 estados e municípios que investiram no Banco Master, né? Eu acho que aí quem vai ter que cobrir são os fundos de pensão, que, assim, como é que você vai fazer isso? Muito provavelmente, nesse rombo, em algum momento, você vai ter que chamar o patrocinador, que é, no caso, o estado ou o município que faz a gestão desse fundo. E, obviamente, quem é que vai pagar a conta? Do Rio, eu sei que Cláudio Castro fez, eu não sei todos, eu sei que no Rio... Isso é um problema que vai aparecer, né? Mas isso é localizado nesse pessoal que acabou fazendo aporte dentro disso, né? Na liquidação em si... É isso. Do Master, né, você não vê dinheiro público envolvido. Né? Não. Isso é o que chama a atenção, esse estardalhaço, porque eu trabalhei no governo. Eu trabalhei no governo Fernando Henrique, assim, você teve ali questões, não foram liquidações, mas foi ali no âmbito até do PROER, porque você tinha bancos que estavam tendo problemas com o fim da inflação e não conseguiam mais ter receita do float inflacionário. E aí você teve bancos como o Bamerinos, que era inclusive de um aliado do Fernando Henrique, né, o Banco Econômico Nacional, e foram processos que foram conduzidos no âmbito de fusões ou liquidações e que não ganharam essa. Não. E eram bancos de varejo, o Bamerinos era um banco de varejo o maior. Magnus Malta teve falando econômico. isso, já teve várias liquidações, o Banco Central já Banco liquidou Santos, milhares, exatamente. Né? Quer dizer, você teve bancos, o próprio Pan-Americano, quando teve um problema ali também nos anos 2000, você não teve essa dimensão. É isso. Né? E chama atenção, por quê? Porque é um processo onde a liquidação, você vai devolver o dinheiro via fundo garantidor de crédito, que é um fundo absolutamente privado, não se envolve dinheiro público, a liquidação foi feita tudo dentro das regras do Banco Central, não houve nenhum desvio. E que é um órgão sério, as pessoas têm que entender. Eu tenho pessoas que falam, eu trabalhei 20 anos do Banco Central, é muito sério. A meu ver, a preocupação que deveria ter é se tivesse autorizado a operação com o BRB. Sim, Mas claro. essa operação que era cambalacheira, de Porque aí você teria contaminado o governo do Banco Regional de Brasília e do GDF, do governo do Distrito Federal, com o Master. Toda razão. Como o Banco Central vetou isso, ele exatamente blindou de você ter alguma natureza de dinheiro público dentro dessa operação. Então, assim... A opinião do senhor não teve rapidez nessa liquidação que precisa ser investigada? Não, demorou até. Desculpa, os economistas falam, porque todo mundo sabia, mais ou menos, liquidar um banco não todo mundo sabe. Tem as etapas, né? Então é isso. Não, então nem que demorou. Teve as etapas e foi feito corretamente. É difícil. Você tem um caminho a perseguir para você. Não é liquidar um banco. Você não pode simplesmente, vou liquidar o banco. Porque eu tô achando que ele... Não, ele é técnico. Isso. A liquidação de um banco, ela segue um rito estritamente técnico do Banco Central. Exatamente. Não há desvio dentro. Então, você fala, foi lento, foi devagar. Não. Ela seguiu o rito técnico. Você está certo. E é engraçado que o vídeo desses influenciadores, eles falam que foi muito rápido. Né? Porque eles não entendem nada, né? Eles recebem um script e falam, nossa, liquidou de hora para outra. É isso, foi isso que estavam falando, é isso. Não, isso é narrativa desse senhor aí, mas enfim, é isso. Quando você olha, se vocês acompanharam o CDB, né? O Banco Master, o que ele estava remunerando meses antes, era uma coisa que se falava, esse troço é impagável. Quando um cara entra numa trajetória dessa, ele vai Exatamente, quebrar. É claro. É questão de tempo. Exatamente. Né? É que assim, o Banco Central ele não pode agir antes porque ele tem um rito técnico. Tá certo. Né? Nesse sentido, o corpo técnico foi muito preciso. E assim, não é inquestionável. Muito importante isso que o senhor está falando. Essa bola de neve crescendo desse jeito, né? Que assim, você fica tentando arrumar operações salvadoras. Estava tudo acumulado lá com o Centrão, gente. Eles achavam que iam, entendeu? Porque se o BRB comprasse o Master, teria que colocar ali uns 20 bilhões. Estamos mencionando duas possíveis fraudes. A primeira é dar de garantia ao fundo garantidor, que falou que dava a garantia, e também um CDB muito acima, e também os papéis... que eles venderam para o Banco de Brasília, né? Aqueles 12 bilhões. Assim, a gente não sabe toda a história. Tá? Assim, a gente está... Pode ter mais coisas até, né? Pode ser que tenha mais coisas. A gente não sabe toda a história, a documentação está sob sigilo do Banco Central. A gente não sabe esse caso, a gente sabe assim, o que vem à tona. Sim. E o que é fato é que é uma liquidação técnica.
né? E não adianta você imaginar, vou desfazer a liquidação e ressuscitar o banco. Não vai ressuscitar o banco. Foi o que eu falei lá Tem no como, 19 gente. de dezembro. Esquece. É isso. É um banco morto. Acabou. Bola para frente, vamos seguir. É isso. E graças a Deus que o sistema financeiro brasileiro continua sólido. Graças a Deus. Em relação a Por isso. isso que era Exatamente suspeito o isso. BRB querer comprar um banco nessas condições. Tá? Mas enfim, era isso que o pessoal Foi o que foi vetado, estava né? tentando, né? Foi o que foi vetado. E aí, Foi vetado. a narrativa que começou a sair nas redes sociais é que foi de hora para outra, que foi liquidado, porque tinha peixe grande querendo eliminar o Vorcaro. Quer dizer, as pessoas são tão levianas que elas aceitam dinheiro para falar do que não entende, minimamente. Tem isso. Eu falei tudo isso que ele falou lá em dezembro. Você vê agora, está aparecendo do consignado também. Sim, eu falei Não isso hoje tem de manhã. Olha isso. Contrato, tudo uma fraude. É isso. Escândalo Isso que a gente completo, sabe, né? Eu queria mudar um pouco de assunto e perguntar sobre o que o senhor pensa sobre essa sanha do governo federal em taxar os ricos. Isso dá em alguma coisa? O que o senhor pensa sobre isso? A gente falava de eleições e esse governo quer emplacar o lema, né? Ricos contra pobres. Que coisa, hein? Assim, eu acho que isso é um discurso retórico, né? Que infelizmente eles acabam levando adiante e que, queira ou não, tem algum eco dentro da sociedade, né? Eu não acho adequado, né? Eu acho que assim, você taxar, né? Não digo, você coloca o rico, o que é rico, né? Taxar o empreendedor é o motor da economia, né? O empresário é o motor da economia, né? Quem é que gera renda, quem é que gera inovação, Empregos. quem é que gera emprego. Não vamos imaginar que é o Estado que faz isso. Não. Né? Já vi, se você quiser tem exemplos. Pega o caso dos Correios, o que está acontecendo. Exatamente. Né? Uma empresa que está morta. Né? Tem o que fazer, quebrada, não se inovou. Exato. Né? Então, quem é que move? E aí você fala, mas o Correio quebrou e ficou um vácuo? Não, hoje você tem outras empresas privadas que suprem esse serviço que o Correio deixou de fazer, né? De entrega, de delivery, de produtos, né? E que são muito bem atendidos. Os caras marcam hora que você vai receber o produto. Então, assim, eu acho que quando você taxa, né, a produção, você taxa o empreendedor, né, eu acho que é um tiro no pé da economia. Tá? Esse foi o caso do imposto de renda, por exemplo? Essa taxação que eles colocaram a 10% a mais para cobrir essa isenção de para quem ganha até R$5 mil? Eu acho. Foi o caso? Eu acho essa taxação dos 5 mil, tá? Assim, essa isenção, desculpa, né, dos 5 mil, é um discurso absolutamente político que o correto era fazer o quê? Corrigir a tabela do imposto de renda. Você não precisa dar isenção. Corrija a tabela do imposto de renda. Exato. Que está congelada aí há sei lá quantos anos. Né? Você não tem a recomposição. Por que não foi feito isso? Por que você coloca só para os 5 mil? Né? Por que você não corrige toda a tabela do IR? E você pega todas as faixas de renda. Acho que soa mais populista para o público. Pensando na eleição. Tem um apelo político maior, dentro disso. Eu li que nunca tantas empresas fecharam no Brasil como ano passado. Quer dizer, esse governo faz quase que impossível para o pequeno empreendedor, para o pequeno empresário, entende, se manter. É muito difícil. Né? Você ter uma empresa hoje no Brasil, pensando na carga de impostos que você tem, na carga de encargos trabalhistas, você ter um negócio hoje, o Brasil, pensando desse ponto de vista, ele é hostil ao investimento. Né? O empresário, ele é um guerreiro. Guerreiro, com certeza, um cara que não tem que ser demonizado. Não. Se você isenta o imposto de uma turma, alguma outra turma paga por essa isenção. Não é que vai subir. Nós estamos pior. Nós estamos isentando e aumentando. Porque se você fala, eu vou isentar uma parte, né, e vou tributar mais outra, a carga fica relativamente... Não, a carga está aumentando. Quer dizer, eu estou isentando, tributando mais... Aquele pessoal que está deixando de pagar, eu estou sobretributando quem está pagando. E o meu medo, permita-me falar, que quando eles colocam 10% para quem ganha acima de 50 mil, né? A partir de 50 mil. Será que se não atualizar essa tabela também, não vai chegando também nas partes mais pobres? É uma possibilidade. Que é o caso do imposto de renda. Exatamente, do imposto de renda.
Falando um pouquinho sobre a inflação, já a gente recebe a Branca Nunes aqui no programa para falar dos destaques da edição da Revista Oeste, que sai fresquinha hoje, essa edição. Então, eu trouxe esse dado, né, do IPCA, a inflação sobe 0,33% em dezembro, fecha 2025 em 4,26%. E essa questão da inflação justamente dificulta a redução de taxa de juros no país também? Quais os efeitos? Eu acho que a inflação no Brasil, sua avaliação? A minha avaliação da inflação, ela melhorou, né? Eu acho que a gente teve um período inflacionário mais forte aí ao longo desse ano e que, se você observar, de fato, né, esse processo de alta de inflação ele é muito ligado à alta de preço de alimento. Né? A gente teve uma inflação de alimentos muito grande desde o final de 2024 e ao longo de 2025, e ela começa a ceder. E isso é muito ligado, inclusive, com a popularidade do governo. Né? Se vocês olharem, quando acelera a inflação de alimento, façam esse exercício. Quando acelera a inflação de alimento, a popularidade do governo cai. Por quê? Porque o cidadão, se acelera a inflação de outra coisa, um serviço, eu vou deixar de ir no cinema, vou deixar de ir no lazer, mas comer você não deixa de comer. E é disso que a pessoa quer saber, da sua família. Então o cara vê na conta do supermercado, na conta da feira, que ele está pagando mais. E outra também, principalmente quem é do Rio, a da luz, né? Da luz. É uma coisa... É surreal, né? Tem umas coisas no Rio de Janeiro. Sabe, porque eu fui entender, porque como tem muito gato, tem muita coisa nas comunidades, eles botam pra gente. Você não tinha noção, eu tinha um apartamento, tinha assim 3 cômodos. A minha conta no verão, isso... Ano retrasado, era R$1.500, R$1.000. Que absurdo. Nossa Senhora. Deus! Que loucura! Achei que a Júlia ia falar 300. Aí minha mãe falava, tem gato, não é? Aí eu fui, chamei ela, tipo, não é, porque lá no Rio, no verão, você fica o dia inteiro com o ar-condicionado ligado, entende? E aí eles põem pra gente. Realmente, a conta de luz do Rio, da Zona Sul, Ali tem que estudar. Você sabe o que eu vejo as famílias mais assim, que tem várias, eu já vi isso várias vezes, classe média mais baixa, noite de verão, eles ligam um quarto só, um ar-condicionado e todos dormem, põem colchão. Deixa as portas abertas? Não, tipo assim, o filho e os outros vão dormir no quarto da mãe e do pai, fica um ar-condicionado ligado só para todo mundo se refrescar e não ter que ligar os outros ar-condicionados. De tão caro que é a conta. Né? E liga mais de um. Nossa. O Rio... Uma coisa, você está contando, que até me chamou a atenção, até um anedótico, que foi o preço da gasolina no Rio também. Ninguém acredita. É absurdo. É um absurdo. E é um estado produtor de petróleo. Exatamente. Como pode? Se você está no Acre, né, no Amapá, tem uma distância de percurso. O Rio, você é um estado. Tudo lá é mais caro. Imposto altíssimo. Olha, um apartamento que eu vou comprar na Zona Sul do Rio, eu compro um enorme aqui em Moema de 3 quartos. Legal. Gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.